Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, queremos iniciar nosso dia na presença do Senhor que nos ama. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a força, sabedoria e a paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. Seja eu tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração malvada. Procura um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, do mesmo modo o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará com os homens desta geração no julgamento e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão com esta geração no julgamento e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, o Evangelho nos fala sobre o desejo dos fariseus e saduceus de ver de Jesus algum sinal do céu. No Antigo Testamento encontram-se várias narrativas das maravilhas de Deus que consistiam nos grandes sinais de poder, os quais serviam para intimidar os povos vizinhos de Israel, que eram tidos como seus inimigos. Assim, por exemplo, acontecia com a vara que Moisés lançou no chão, transformando-se em serpente, como um sinal para intimidar o faraó, ou o mar vermelho que se abria para deixar passar o povo hebreu e fechava-se submergindo os exércitos dos egípcios. Esta questão é também abordada no Evangelho de Marcos, conforme vimos na segunda-feira. Enquanto que no Evangelho de Marcos, Jesus nega-se a dar qualquer sinal, em Lucas, Jesus declara: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, que com sua pregação converteu os habitantes de Nínive. Assim também será o Filho do Homem para esta geração. Dirigindo-se às multidões, Jesus refere-se a estes fariseus e saduceus que o questionam como uma geração perversa, que busca um sinal. João Batista, já em sua pregação, dirigia-se a eles chamando-os de raça de víboras e incitando-os a produzirem frutos dignos que mostrassem seu arrependimento. Jesus conclui afirmando que ele próprio é o sinal de Deus no mundo, superando todos os outros do Antigo Testamento. Toda a vida de Jesus, dedicada à libertação e à restauração da vida, é a revelação do Pai inspirando a conversão. Estes atos de amor são sinais da presença de Jesus. Com um olhar de fé, podemos reconhecer os sinais de Deus em todo o relacionamento em que a vida é respeitada, dignificada e promovida,
em qualquer povo ou nação. Assim, os discípulos que vivem o amor, abrindo seus corações para acolher os irmãos, permanecem em Deus e são também sinais para o mundo. Que o amor semeado por Deus em nosso coração frutifique comunicando vida e alegria, tornando-nos um sinal da sua presença entre aqueles com quem convivemos. Continuamos hoje a ouvir a mensagem que o Santo Padre, o Papa Francisco, dirigiu à Igreja por ocasião do início da Quaresma. A esperança como água viva que nos permite continuar o nosso caminho. A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do poço, não entende quando ele lhe diz que poderia oferecer-lhe uma água viva. E, naturalmente, a primeira coisa que lhe vem ao pensamento é a água material, ao passo que Jesus pensava no Espírito Santo, que Ele dará em abundância no mistério pascal e que infunde em nós a esperança que não desilude. Já quando preanuncia sua paixão e morte, Jesus abre a esperança, dizendo que ressuscitará ao terceiro dia. Jesus fala-nos do futuro aberto de par em par pela misericórdia do Pai. Esperar com Ele e graças a Ele significa acreditar que a última palavra na história não a tem os nossos erros, as nossas violências e injustiças, nem o pecado que crucifica o amor. Significa obter do seu coração aberto o perdão do Pai. No contexto de preocupação em que vivemos atualmente, onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação. O tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus que continua a cuidar da sua criação, não obstante nós a maltratarmos com frequência. É ter esperança naquela reconciliação a que nos exorta apaixonadamente São Paulo: reconciliai-vos com Deus. Recebendo o perdão no sacramento que está no centro do nosso processo de conversão, tornamo-nos por nossa vez propagadores do perdão. Tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-lo através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotando um comportamento que conforta quem está ferido. O perdão de Deus, através das nossas palavras e gestos, possibilita viver uma Páscoa de fraternidade. Na Quaresma, estejamos mais atentos a dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam e desprezam. Às vezes, para dar esperança, basta ser uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. No recolhimento e oração silenciosa, a esperança é nos dada como inspiração e luz interior, que ilumina desafios, opções da nossa missão. Por isso mesmo é fundamental recolher-se para rezar e encontrar no segredo o Pai da ternura. Viver uma Quaresma com esperança significa sentir que em Jesus Cristo somos testemunhas do tempo novo, em que Deus renova todas as coisas, sempre dispostos a dar a razão da nossa esperança a todo aquele que nola peça. A razão é Cristo, que dá a sua vida na cruz e Deus ressuscita ao terceiro dia. Nossa programação para esta semana. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 12 horas, Santa Missa no Santuário Santo Antônio, bem como no horário das 18. Quinta-feira, dia 25, às 18 horas, Missa no Santuário Santo Antônio. Sexta-feira, dia 26, às 12 horas, Missa no Santuário, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. 15 horas, Terço da Misericórdia e Bênção com o Santíssimo. Às 18 horas, a Santa Missa. Sábado, dia 27 de fevereiro, às 18 horas, Missa no Santuário Santo Antônio.
Domingo, dia 28, teremos as seguintes missas no Santuário Santo Antônio: às 7 horas, 8h30, 10 horas e 18 horas. Recordamos que em todas as sextas-feiras haverá a Via Sacra no santuário após a missa das 18. Todos os dizimistas de nossa paróquia estarão recebendo gratuitamente em casa a guirlanda de Páscoa. As zeladoras também passarão para oferecer os livros para os encontros e Via Sacra do valor de R$5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre vossa saúde, vossos trabalhos, a paz, a bênção e a proteção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.